Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse vídeo a gente vai estudar um pouco mais sobre um dos principais traços da história da mentalidade e da cultura portuguesa, o sebastianismo. Antes da gente começar a estudar o sebastianismo, eu queria pedir para você seguir o Clio nas redes sociais. Os links vão aparecer aqui do lado e também dar um pulo lá no nosso financiamento coletivo. O link vai aparecer desse lado. E também vai aparecer nos cards. Então, se você quiser ajudar a financiar o Clio de alguma forma, quiser ajudar de alguma forma, entra lá no nosso financiamento lá no Catarse e então você tem como ajudar. As faixas de preço vão de 5 a 150 reais e você ainda ganha diversas recompensas por conta disso. Corre lá, que ajuda bastante a gente aqui. Para começar, a gente precisa definir o que se trata o sebastianismo. Ele é um desejo messiânico e político pela espera do retorno do rei Dom Sebastião para trazer toda a glória e honra de Portugal. Doideira, né? Pensar que em Portugal, durante muito tempo, e até hoje, mas de forma um pouco mais metafórica, se acreditou que um rei morto em combate, e simplesmente pelo fato de não ter encontrado o corpo dele, iria voltar e restaurar a glória e a honra de Portugal em todo o seu esplendor. Para entender melhor o que é o sebastianismo, a gente precisa entender o contexto no qual Portugal estava inserido lá no século XVI. Ele estava inserido em dois cenários muito distintos, porém interligados. Na época, Portugal já não era a maior potência naval do mundo. A coroa espanhola, depois de unificada com o casamento dos reis católicos, já havia tomado esse posto de Portugal. No século XVI, que é a época do nosso descobrimento, um pouco... 1500, vamos arredondar. A Espanha já era a grande potência naval do mundo. Só que Portugal ainda se mantinha procurando novas rotas comerciais, principalmente para a Índia e para a África. E além disso, Portugal se lançava ao norte da África para lutar contra os mouros. Mas o que unia então as grandes navegações e as guerras de reconquista? O espírito cruzadístico. Ou seja, levar a palavra de Cristo para povos que ainda não conheciam a Boa Nova. Aqui nós estamos falando dos povos ameríndios, que ainda não conheciam a palavra de Cristo, e os povos subsaarianos. Ou para aqueles povos que já conheciam a Boa Nova, porém não haviam se desvirtuado da Boa Nova. E aqui nós estamos falando dos povos do norte da África, dos árabes e dos berberes. Havia então, como vimos, no 16 em Portugal, um desejo para um rei que fosse uma espécie de monge, guerreiro e navegador. Um rei encoberto e desejado. E esse atende pelo nome de Dom Sebastião. Nascido em Avis em 20 de janeiro de 1554, dia 20 de janeiro, para os católicos, se comemora o dia de São Sebastião. Filho do Dom João Manuel e da Dona Joana da Áustria, Dom Sebastião chega ao trono por ser o único herdeiro vivo de seu avô, Dom João III. Em seu curto reinado, e aliado com a regência de Dona Joana e do cardeal Henrique de Évora, a gente percebe um forte crescimento do poder eclesiástico. A gente pode notar nisso o crescimento no número de bispados, tanto no reino quanto nas colônias, principalmente no Brasil e na Índia, assim como o aumento do poder inquisitorial. Por exemplo, Dom Sebastião autoriza a criação de um tribunal do Santo Ofício na Índia. E nós já falamos da Inquisição num podcast. O link vai aparecer aqui em cima nos cards. Outro fator relevante foi a fundação da Universidade de Évora, logo entregue para os jesuítas. Também há um aumento do poderio militar e marinho de Portugal e uma nova tensão por buscas de novos territórios. Portugal se lança em disputas territoriais no norte da África, com aquele mesmo espírito cruzadístico, ou seja, eu expulso os infiéis, eu expulso aqueles que não querem aceitar a Boa Nova e eu tomo conta daquele território. O fato mais relevante, talvez, da vida de Dom Sebastião seja justamente a sua morte. Levado por um espírito imperialista, mais esse espírito cruzadístico, ele se lança ao norte de Portugal e numa região onde hoje é Marrocos e faz a Batalha de Alcácer Quibir, também conhecido como a Batalha dos Três Reis. A batalha foi um verdadeiro desastre para os portugueses. Cercados por um exército 3 vezes maior que o seu, Portugal perde a batalha, a guerra e seu rei. E como Dom Sebastião não tinha filhos vivos, quem assume o poder é justamente seu tio, Dom Henrique I, cardeal
de Avis. E esse cardeal morre e sem deixar filhos vivos. Afinal, cardeal, padre, não pode ter filho já. E com isso, quem assume o trono português é o Dom Felipe II, que vai se tornar Dom Felipe I, rei de Portugal e de Espanha, fazendo assim a União Ibérica. A Batalha de Alcácer Quibir também marca o fim da expansão territorial portuguesa, começada lá com a Batalha de Ajubarrota. Com sua morte, Dom Sebastião sai da vida para entrar no campo lendário. Como não foi encontrado o seu corpo e nem houve nenhum pedido de resgate para o seu corpo, lembrando que Alcácer Quibir ceifou mais de 9.000 vidas e teve mais de 16.000 sequestros, começou a circular um rumor entre os portugueses que o Dom Sebastião havia se escondido e que um dia retornaria para transformar Portugal num glorioso reino mais uma vez. Para entender por que os portugueses caíram ou inventaram esse conto político fantástico, nós precisamos entender 3 temporalidades diferentes. Ou seja, uma temporalidade antes de Dom Sebastião nascer, que é a gestação desse desejo messiânico, porque esse desejo messiânico de um rei que vai tornar Portugal glorioso é anterior a Dom Sebastião. E o Dom Sebastião acreditou nisso e encarnou isso para ele. O sebastianismo, logo depois da morte de Dom Sebastião, e um certo sebastianismo moderno. Nosso recorte aqui, e recorte é o amigo favorito do historiador, vai se dar principalmente no campo da cultura. Nós vamos pegar exemplos tanto da cultura popular quanto da cultura erudita para entender como que funciona essa mentalidade portuguesa de busca por uma glória que está perdida e que ela precisa retornar através de um messianismo, ou seja, de uma figura popular, religiosa que vai restaurar um passado glorioso. Aqui fica uma indicação que no livro História e Memória do Jacques Le Goff tem um capítulo que se chama Idade de Ouro, e de como nós retomamos essa Idade de Ouro como sociedade, sempre para mostrar que lá naquela sociedade de ouro é que a gente tinha glória, que a gente vivia bem. Eu recomendo muito a leitura para vocês entenderem por que também a gente volta para esse passado. Isso é simples. Os imperialistas brasileiros de hoje, quem acredita nessa bufonia que é a volta da família real ao trono no Brasil, nem tem trono mais, é justamente isso. Enxerga o presente como uma coisa ruim, volta para um passado dito de ouro e lá tenta restaurar a toda a sua glória. Dois temas e autores pré-sebastianistas e ainda messiânicos a gente pode encontrar tanto na Demanda do Santo Graal, que é a novela de cavalaria mais antiga que se tem registro em língua portuguesa até hoje, e as Trovas de Gonçalo Anes, o Bandarra. O Bandarra foi um autor que ele usava esse pseudônimo, o Gonçalo Anes, para fazer a sua obra. As novelas de cavalaria eram peças literárias muito difundidas em Portugal no século XVI. Alguns historiadores dizem que, inclusive, o próprio Dom Sebastião era um assíduo leitor dessas novelas e que, portanto, esse tipo de literatura influenciou de alguma forma o Dom Sebastião a encarnar esse personagem do rei desejado, do rei encoberto. A novela de tom messiânico aqui é a Demanda do Santo Graal, escrita anteriormente ao nascimento de Dom Sebastião, diferente das Crônicas do Imperador Clarimundo, de João de Barros, que foi escrito após o nascimento de Dom Sebastião. A gente pode perceber, então, que o espírito português já estava impregnado com essa mentalidade messiânica, muito antes do próprio sebastianismo ser gerado, ou seja, depois da morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir. A Demanda do Santo Graal, mesmo não sendo um primor original de novela, ela é a primeira obra de novela de cavalaria que se tem registro na história da língua portuguesa. Aqui, ela nada mais é do que um material derivativo e imitativo de outras novelas famosas, como Tristão e Isolda, a Canção de Rolando, etc. Aqui a gente tem como fonte a matéria da Bretanha. Histórias que eram orais, que depois passaram a ser compiladas de maneira escrita, que contam a história fantástica, no nosso entendimento moderno do que é fantástico. Sobre a Idade Média, a fantasia, a gente tem que fazer um outro vídeo sobre isso, mas basicamente eles acreditavam que era verdade o que estava escrito na Demanda do Graal. Enfim, voltando. Que conta a história do rei Arthur através de metáforas e através de alegorias. É bom lembrar aqui
que, diferentemente da interpretação moderna do Rei Arthur, o Rei Arthur o ciclo arturiano todo, ele é extremamente católico. Sim, católico. Eu fiz uma resenha para o Perceval, ou Romance do Grau, que eu abordo justamente isso. Eu vou deixar o link na descrição, que vocês entram no nosso Medium, que o texto está bem bacaninha, por sinal, para entender como funciona essa mentalidade cristã numa obra que nós entendemos como pagã. O seu enredo basicamente narra a busca pelo Santo Graal pelos mais nobres cavaleiros da Távola Redonda. Então é Sir Lancelot, Sir Galahad, Sir Galás, Sir Galvão e Sir Bors. E em tal demanda, eles abandonam seu senhor, o Rei Arthur, no castelo deles, Camelot, e o Rei Arthur acaba morrendo. E ele tem seu corpo levado por mulheres para uma montanha ou um lago. E aqui depende da tradução, depende do copista como ele coloca, ou se é montanha ou se é lago. O único sobrevivente de toda essa contenda é Sir Galahad, que é sempre visto como o cavaleiro mais nobre e ideal, justo, bom cristão e cortês. Vale ressaltar que o texto não tem apenas um valor messiânico, mas sim ele serve de fonte e inspiração para todas as novelas de cavalaria que foram escritas em Portugal após ela. Nessas novelas de cavalaria era geralmente enaltecido o papel da castidade, ou seja, não transar. O que pode ter influenciado o próprio Dom Sebastião em sua misoginia. Dom Sebastião tinha uma certa ojeriza às mulheres, assim, não casou, por exemplo. Ele era extremamente difícil de fazer a corte a ele se recusou diversas vezes a fazer qualquer tipo de aliança através do casamento. O Dom Sebastião olha para o Galahad, que é tido como cavaleiro exemplar, o cavaleiro ideal, e o Galahad ele faz uma apologia à virgindade e à castidade. E talvez assim o Dom Sebastião tenha incorporado para si esse tipo de mentalidade. Gonçalo Anis, ou Bandarra, também conhecido como Sapateiro de Trancoso, foi um poeta que viveu entre 1500 e 1554 e é considerado um profeta do messianismo sebástico. Suas trovas podem ser lidas de duas maneiras, basicamente. Ou de uma forma messiânica e de uma forma mística, uma forma que prevê o futuro, ou uma resistência à perda da identidade cultural de Portugal perante a Espanha. As trovas de Bandarra apresentam características mitogênicas e sobrenaturalistas, e talvez expressam no campo popular da cultura o que há de melhor na literatura sebástica. As trovas do Bandarra só foram integralmente compiladas em 1603 por Dom João de Barros, o que leva a gente ficar com uma pulga atrás da orelha sobre a sua veracidade e se essa obra em si é a mesma que foi escrita lá no século XVI. As trovas apresentam todos os caracteres do messianismo português. Nós temos essa volta a um passado glorioso, a espera por um guerreiro, monge, navegador e rei que estaria encoberto, que restauraria essa honra, essa glória. E também a tensão messiânica entre um cristianismo e o judaísmo ortodoxo. Um fator que podemos levantar aqui é se as trovas elas são realmente um tom messiânico ou simplesmente uma expressão da mentalidade do povo em forma escrita. E aí fica a reflexão. Para ilustrar as trovas do Bandarra, eu vou colocar aqui na tela 2 trechinhos para vocês. Vai me dizer que isso não parece profecia lá do Game of Thrones ou não? Tudo encoberto, tudo imbricado, não dá para entender nada. Você pode fazer várias leituras. Enfim, podemos dizer que o sebastianismo encontra o seu auge em termos literários justamente quando Portugal deixa de ser um reino independente e passa a se unir com a coroa espanhola durante a União Ibérica. Aqui, a literatura sebástica encontra uma forma de resistência tanto cultural e política contra a coroa espanhola e contra a Espanha, fazendo assim um movimento nacionalista. Nesse contexto, então, surge a figura do Padre Antônio Vieira, expressão máxima do barroco em língua portuguesa.
Aqui, o padre Antônio Vieira, ele não faz uma volta corpórea do Dom Sebastião, mas sim, ele prevê o advento do Quinto Império, que seria Portugal, retornando à sua glória. Vieira acreditava que esse Quinto Império seria justamente dos portugueses. Ele aborda esse tema nas mais diversas obras, mas aqui vale ressaltar o que ele faz nas obras proféticas no seu História do Futuro. Para Vieira, os outros 4 impérios teriam sido os assírios, os medos, os gregos e os romanos. Essa ideia de Quinto Império também está presente em Fernando Pessoa em sua obra Mensagem. Aliás, Mensagem é uma obra extremamente sebastianista. Fernando Pessoa acreditava que os impérios que antecederam Portugal de conquistar o mundo seriam os gregos, os romanos, a cristandade e a Europa. A ideia do Quinto Império ressalta o caráter nostálgico que a literatura sebástica encontra. Ou seja, esse retorno a um passado, né? Ai, como era bom lá no meu tempo. Todo mundo já ouviu isso de alguém mais velho, eu já ouvi, eu já falei isso, o que me mostra que eu virei uma pessoa bem velha e ranzinza. Mas enfim, voltando à literatura sebástica. Aqui a gente percebe então que esse caráter nostálgico também é uma forma de você negar o presente, negar o tempo que você vive, negar o contexto social e histórico que você está inserido, e um desejo de retorno a um passado de preferência longínquo e que lá, sim, era glorioso. A gente pode pegar como exemplo disso também o poema Pasárgada, do Manuel Bandeira, que ele fala, né? Vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Esse também é uma volta a um passado ideal, e aqui mais ideal ainda, porque não é nosso passado, é o passado de outro povo. Vieira norteia sua obra sebástica mais como uma forma de resistência política à União Ibérica do que uma forma messiânica ou profética sobre a volta do Dom Sebastião. Ele acreditava que, glorificando essa imagem do Dom Sebastião, desse passado português, ele conseguiria ser uma força resistente ao imperialismo espanhol. Apesar do sebastianismo ter trespassado toda a cultura portuguesa em forma de literatura, ele encontra o seu auge, tanto formal quanto estilístico, quanto de fazer poético, justamente no livro Mensagem, do Fernando Pessoa. No livro, Fernando Pessoa reconta e cria uma mitologia para o sebastianismo, fazendo que essa volta ao passado glorioso ganhe profundidade ainda maior. E é interessante notar que no Mensagem a gente não tem só um olhar para trás, e sim um olhar para frente, ou seja, uma negação do presente. O Fernando Pessoa ele se vê como um ser sem presente. Ele está ou no passado ou no futuro. Ele olha para o passado português, busca lá a glória e o poderio português, para no futuro, não no presente, Portugal voltar a ser isso. Mensagem é um livro extremamente intricado de ser lido, cheio de interpretações, de subtexto. É uma leitura bem complicada, você pode ler ele nas mais diversas chaves. Ele basicamente narra desde a criação de Portugal, passando pelas grandes navegações, chegando no encoberto, e aí esse desejo de volta às honras de Portugal. O livro, que era para ser chamado de Portugal, porém, pega o seu nome através de um verso de Virgílio na Eneida, mens agita molem, ou seja, a mente move a matéria. Mensagem dividida em 3 partes: Brasão, Mar Português e o Encoberto. Na primeira parte, Pessoa reconta a história de Portugal, desde sua fundação até a União Ibérica, sempre de forma mitológica e poética. Na segunda parte, Pessoa narra as grandes navegações portuguesas, onde ele transforma essa expansão territorial portuguesa, narra seus mitos e seus heróis. Na terceira parte, ele aborda a volta do Dom Sebastião, ou Encoberto, sempre de forma intricada, metafísica e até mística. Ele passa por questões simbólicas e metafísicas sobre o tema, ou seja, o símbolo que é o Dom Sebastião e o que significa essa metafísica política de esperar a volta do Encoberto. Fernando Pessoa consegue tornar um tema tão batido e tão usado como o sebastianismo numa coisa singular, bela e única, mostrando todo o seu potencial
poético. Não por acaso, Mensagem é o único livro do Fernando Pessoa, ele mesmo, que foi publicado em vida por Fernando Pessoa, sem contar os heterônimos e alguns poemas que ele escreveu em inglês. Em Mensagem, Fernando Pessoa mostra todo o seu vigor como poeta e toda a sua genialidade. Não à toa que o Mensagem não é considerado um divisor de águas, não só na literatura portuguesa, mas em toda a literatura em português. Para ilustrar melhor um pouco a força do Fernando Pessoa em Mensagem, eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui desse vídeo 2 poemas do livro. Aí vocês vão ler e vão entender a força que o Fernando Pessoa tinha como poeta. Era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo. Espero que vocês tenham entendido da onde surgiu o sebastianismo, como que aconteceu ele e como que ele existe basicamente até os nossos dias. Espero que dê para levar esse debate, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o Dom Sebastião, sobre a União Ibérica, sobre as fontes literárias, usa aqui os comentários para começar esse debate e ajudar a gente aqui. Certinho? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de dar um joinha aqui no vídeo, ou dar um joinha invertido se não gostou, aí você explica por que você não gostou, e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Não esquece também de entrar lá no Catarse para ver o nosso financiamento coletivo. Isso ajuda muito a gente, porque quanto mais a gente tiver formas de se financiar, mais conteúdo a gente consegue fazer para vocês, mais dedicado a gente consegue ficar para aqui o Clio. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, e o resto é vida que segue.